Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo, né? Mergulhar em alguns trechos de um material chamado Fé e Presença de Deus na Adversidade. O foco aqui é uma coisa que, acho que muita gente já sentiu. Aquele silêncio de Deus, sabe? Uma sensação de ausência. Justo quando a vida está mais difícil. Pode ser perder o emprego, enfrentar uma doença séria, ou ver um sonho de anos simplesmente desmoronar. Então, nosso objetivo aqui é entender como esse material lida com essa pergunta, né? Onde é que Deus está quando parece que o chão some? A gente vai ver como o texto coloca isso. De um lado, esse sentimento de abandono, que é tão comum. Do outro, a ideia de uma presença divina que, talvez não seja óbvia. Uma presença meio disfarçada. E a ideia central que o texto desenvolve a partir disso é bem interessante, eu diria. Sugere que esse silêncio que a gente percebe não é ausência. Pelo contrário. Seria Deus presente de um jeito diferente. Uma presença disfarçada, como diz o texto. Agindo ali nos bastidores, num plano que a gente nem sempre consegue ver logo de cara. O material até cita Isaías, né? Aquele trecho conhecido, capítulo 55, que fala que os pensamentos e caminhos de Deus são bem mais altos que os nossos. E isso levanta uma questão que o texto explora bastante. Será que essa dificuldade toda agora é, na verdade, um cenário? Um palco sendo montado para algo divino e inesperado? Algo que foge da nossa lógica, da nossa pressa por solução? É essa tensão que a gente vai tentar entender melhor. É quase que automático, né? Acontece algo ruim e a primeira coisa que vem é: por que justo comigo? O que foi que eu fiz? Aí o material nos leva para a figura de Jó. Ele é descrito ali não só como alguém que sofreu muito, mas antes de tudo como um homem justo, sabe? Íntegro, temente a Deus. E que, de repente, sem aviso, sem motivo aparente, perde tudo. Família, bens, a própria saúde. É uma tragédia atrás da outra. E o mais forte que o texto faz questão de frisar é que mesmo ali, no fundo do poço, doente, arrasado emocionalmente, isolado, Jó diz aquilo, né? Aquela frase que ficou para a história. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está lá em Jó capítulo 1. A perspectiva que o material traz é essa. A história de Jó não é só sobre sofrimento. É um baita exemplo de fidelidade, de confiança, mesmo no meio da escuridão total. Ele não finge que não dói, mas a resposta dele vai além da situação ali. Pois é. E a análise que o texto faz sobre Jó vai um pouco além da resignação, sabe? O material argumenta que a adversidade, por mais dolorosa, por mais sem sentido que pareça às vezes, pode ser um gatilho, um jeito de fortalecer a fé de uma maneira única. A perspectiva é que o próprio sentimento de abandono, essa sensação de estar sozinho na tempestade pode ser, olha que interessante, justamente o lugar onde se constrói uma conexão mais forte, mais resiliente com Deus. Não é diminuir a dor, de jeito nenhum. Mas o texto parece indicar que é quando faltam respostas fáceis, quando o alívio não vem rápido, que a fé é chamada a agir num outro nível, mais profundo. A proximidade com Deus nesse cenário não viria apesar da crise, mas talvez através dela. É uma ideia forte, né? O aparente vazio se tornando espaço para um crescimento que talvez não acontecesse com tudo tranquilo. Essa ideia de uma presença que atua mesmo no meio do caos me lembra outro ponto que o material explora: Deus como refúgio. O texto cita o Salmo 46, aquele versículo bem conhecido: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Uma afirmação muito forte. Só que o material vai além, né? Tenta ver o que isso significa na prática, na adversidade real. A leitura que eles propõem é que mesmo quando tudo parece cair aos pedaços, quando a gente só vê ruína, essa proteção estaria ali, ativa. Uma presença que, como a gente falou, pode não ser fácil de perceber, nem com os sentidos, nem com a razão. E é aí, segundo o texto, que está o teste da fé. Não é negar a dor ou o perigo, mas escolher acreditar na promessa desse refúgio, dessa fortaleza, mesmo quando tudo em volta parece gritar o contrário. É um ato de confiança, né, contra as aparências. O texto sugere que é nesse conflito entre a promessa e o que se vive que a fé ou se desfaz
ou se fortalece de um jeito extraordinário. E aqui o texto traz um ponto bem importante, para a gente não simplificar demais. Essa presença divina, esse refúgio, não significa necessariamente que a dor vai sumir ou que o sofrimento acaba na hora. E o exemplo que usam para mostrar isso é muito forte. A oração de Jesus no Getsêmani, né? Antes da crucificação. O texto lembra as palavras lá de Lucas. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A análise que o material faz dessa passagem é profunda. Sugere que a própria experiência de Jesus mostra que estar com Deus, ter comunhão com Ele, não é um escudo mágico contra a angústia, contra o sofrimento extremo. O cálice da dor não foi retirado. Então, para que servem as provações nessa visão? O texto argumenta que elas são permitidas não para destruir, mas para formar, para moldar. A ideia é que Deus usaria essas situações difíceis para nos refinar, sabe? Como um artesão que usa ferramentas para dar forma à peça. Cada dificuldade, cada pressão traria lições, que talvez só se aprendam assim, sob tensão. Nesse sentido, cada desabafo da vida, como o texto chama poeticamente aqueles momentos de querer largar tudo, não seria um fim de linha. Seria, na verdade, uma chance de se render, não à derrota, mas a um plano divino que, mesmo sendo difícil de entender na hora, é visto como sábio, visando algo maior. Volta àquela ideia de Isaías, né? Os caminhos de Deus não são os nossos. Na pergunta que a gente costuma fazer, seguindo essa linha do material, talvez a questão mais útil não seja ficar repetindo "cadê Deus nisso tudo?". O texto parece nos convidar a mudar o foco para dentro, assim, para nossa própria disposição. Será que eu estou buscando ver a mão dele agindo, mesmo aqui, no meio do furacão? Mesmo quando tudo parece dizer que não? É uma mudança pequena na pergunta, mas que muda tudo na busca. Deixa de ser uma cobrança para fora e vira uma abertura interna. E essa perspectiva ganha força com uma promessa central que o material destaca. Não é uma garantia de que a tempestade vai passar logo ou que a gente vai ser levado para águas calmas num piscar de olhos. A garantia, segundo o texto, é outra. É que a mão de Deus não vai nos soltar durante a travessia, por mais difícil que seja. Para basear isso, o material usa Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. A ênfase aqui, como o texto explora, está na ação contínua de Deus. Deus age. E no propósito final, para o bem, mesmo que o jeito e o tempo dele não batam com os nossos desejos ou o nosso entendimento. A questão do bem aqui não é necessariamente conforto ou ausência de dor, mas algo alinhado ao propósito maior de Deus para quem tem fé nele. Exatamente. E se a gente fosse resumir a mensagem principal desses trechos de fé e presença de Deus na adversidade, poderíamos dizer o seguinte: a percepção da presença de Deus, da ação dele, pode se tornar, olha só, mais intensa, mais significativa, justamente nos momentos em que tudo parece desabar. O material não mostra Deus como alguém distante, indiferente ao sofrimento. Pelo contrário, chama ele de autor invisível. Um autor que está escrevendo a nossa história, uma história que muitas vezes tem capítulos bem difíceis, mas que busca, no fim, a transformação, a redenção. Essa atuação divina, o texto reforça isso, muitas vezes acontece de jeitos que a gente não entende de imediato, e aí a conexão com Isaías 55 é chave, né? Lembrar que os caminhos e pensamentos dele são mais altos. Mas essa ação misteriosa não é sem rumo, ela tem um propósito de bem, como diz Romanos 8, 28, para quem responde ao chamado dele com amor e fé. É uma tensão constante, né? Entre o mistério do agir divino e a confiança na sua bondade. Certo. Então vamos só recapitular rapidinho os pontos principais que a gente viu nesses trechos. Começamos com essa ideia forte de que o silêncio de Deus na crise não é necessariamente ausência. Pode ser uma presença disfarçada, agindo por trás das cenas de um jeito que a gente não capta de primeira, como sugere Isaías. Depois, vimos como o material usa a história de Jó,
não só como um relato de sofrimento pesado, mas como um exemplo de fé que não só resiste à tempestade, mas que de algum modo sai fortalecida, mais profunda. A fidelidade dele no meio da perda total é um testemunho disso. Falamos também de Deus como refúgio, lá do Salmo 46. O texto deixa claro que essa promessa de abrigo não anula a dor, e o exemplo de Jesus no Getsêmani mostra isso bem. A presença divina e a angústia podem coexistir, e a fé é justamente acreditar nesse amparo invisível quando tudo parece contra. Vimos a ideia das provações como algo formativo para moldar o caráter. E, por fim, destacamos essa sugestão do material de mudar o foco da pergunta. Em vez de ficar onde está Deus, cultivar uma abertura para perceber a ação dele, mesmo no difícil, confiando na promessa de Romanos 8:28, de que ele age em tudo para o bem de quem o ama. Para a gente fechar essa nossa conversa sobre esses trechos, eu queria deixar uma pergunta para reflexão, inspirada diretamente no jeito que o material fala. O texto descreve Deus como esse autor invisível, né? Alguém que estaria ali tecendo a nossa história por trás do que a gente vê, principalmente na crise, quando o roteiro parece confuso, doloroso. Usando essa metáfora do material e pensando na ideia de mudar o foco do porquê do sofrimento, uma pergunta que muitas vezes fica sem resposta clara, pro pra quê da aprovação, qual o propósito de formação, pensando em Romanos 8:28, que sinais dessa autoria divina, talvez bem sutis, a gente poderia perceber. Se Deus age de formas elevadas e misteriosas, como diz Isaías, mas com um propósito de bem, que pistas dessa mão invisível poderiam surgir se a gente olhasse para a situação não só com os olhos da dor, mas também com os olhos da fé que esses textos descrevem. O material não dá resposta pronta, mas convida a essa busca, né? Uma busca atenta por sinais da presença e do propósito de Deus, mesmo e talvez principalmente quando tudo parece estar desabando.